Olá, que bom saber que você nos acompanha aí do outro lado e agora aqui em Rio Ponte, no interior do Espírito Santo, no município de Domingos Martins. Agora voltamos a nos reunir como igreja, então entendemos que agora o risco extremo, né, foi para o risco alto, baixou o risco, então nós podemos nos reunir com as nossas restrições, mas eu quero continuar compartilhando a palavra de Deus com os meus irmãos aqui de Rio Ponte e também com outros irmãos de outros lugares. Eu espero que Deus possa estar abençoando a tua vida, o teu coração através de algumas meditações, de algumas mensagens da palavra de Deus. E hoje eu quero compartilhar com você texto de Tiago, a carta de Tiago, capítulo 3, versículos 13 ao 18. Tem um conteúdo muito importante, muito bom sobre sabedoria. A mensagem de hoje é sobre sabedoria, a verdadeira sabedoria. E eu não consigo falar todo o conteúdo desses versículos apenas em uma mensagem. Eu quero ler contigo os versículos e depois nós vamos falar a respeito desse tema tão importante apresentado aqui na Bíblia. Diz o seguinte: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual, é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Sobre sabedoria. Hoje nós vamos entender de onde vem a verdadeira sabedoria. De onde vem a verdadeira sabedoria? Duas perguntas se levantam no texto. A primeira delas é essa: de onde vem a verdadeira sabedoria? Qual é a origem da verdadeira sabedoria? E a segunda, quais são as características da verdadeira sabedoria? Bom, versículo 13 que nós lemos, o início dele diz o seguinte: quem é sábio e tem entendimento entre vocês. Aqui tem duas palavras, dois termos que vão nos levar a esse tema, ao tema da sabedoria, mas que são diferentes e a gente precisa distinguir eles. Vamos fazer uma pequena diferença entre essas palavras, sabedoria e entendimento. Quem é sábio entre vocês e tem entendimento, é o que Tiago está dizendo. Bom, sabedoria, palavra grega sofia, ela é a ideia da capacitação do coração e da mente que vão conduzir a uma conduta justa. Essa é a definição de um teólogo, né? A mente e o coração capacitados para que você possa viver em retidão. Para ele, essa é a sabedoria que vem do alto, a verdadeira sabedoria. Outras definições é pensar bem e agir bem em qualquer coisa que você vai fazer. Uma capacidade de julgar corretamente e de agir de forma prudente. Ou seja, se a gente for trocar em miúdos e simplificar, a sabedoria é o uso correto do conhecimento. Talvez a gente poderia dizer assim, falar assim. A sabedoria é aquele exercício que faz o ser humano observar as experiências da vida. E pode ser experiências que ele mesmo viveu ou experiências que ele viu outras pessoas vivendo. E a sabedoria vai ajudar o ser humano a tomar conclusões a respeito dessas experiências vividas ou vistas. Tirar conclusões boas. Vai usar corretamente o conhecimento que adquiriu através disso. Bom, o outro termo aqui no versículo 13 é o termo epistemon, que é ligado à inteligência, ao conhecimento. De acordo com alguns teólogos, essa palavra, no grego clássico, ela vai falar de alguém que é perito ou um cientista em alguma área. Tá? E é sempre, ela é usada para falar de alguém que tem muito conhecimento em determinada área, em contraste com alguém que não tem nenhum conhecimento. Então, a ideia aqui é que essa inteligência ela está ligada à quantidade de conhecimento acumulado que faz de alguém um perito naquilo. E a sabedoria, por outro lado, ela tem a ver com a conduta de vida, não tanto com a
quantidade de conhecimento acumulado, mas como é que é usada na vida o conhecimento que tem, seja pouco ou seja muito. Diante disso, a gente pode concluir algumas coisas. Em primeiro lugar, uma pessoa inteligente ela tem muito conhecimento, né? Essa é a verdade. Porém, uma pessoa sábia, ela sabe como usar o conhecimento que ela tem. Existem pessoas extremamente inteligentes, muito capazes, porém que vivem como tolos e tolas, né? Eu conheci um homem que ele tinha uma alta capacidade e inteligência, tanto de conhecimento para observar algumas situações, mas era extremamente tolo nas suas palavras. Por outro lado, eu conheci um senhor com pouca capacidade social, né? Ele não tinha grande conhecimento e nem muito estudo, não tinha um nível elevado de estudo, mas era um homem que quando ele falava a gente ficava quieto para ouvir, porque sabia que aquilo que ele falaria ia trazer uma visão diferente sobre o assunto. A gente ouvia e dizer, é verdade, olha só, não tínhamos pensado por esse lado. Bom, entendendo essas duas palavras, sabedoria e inteligência ou entendimento, a gente pode definir dois tipos de sabedoria. Uma está baseada no entendimento, na inteligência humana, capacidade humana, e a outra vai estar baseada na sabedoria que vem do alto. E é sobre isso que nós vamos falar aqui, que é a sabedoria da palavra de Deus. Observa comigo o versículo 15. No versículo 15, Tiago diz assim, essa sabedoria, ou essa é a sabedoria que vem do alto. Perdão, esta não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Na sua palavra sobre sabedoria, Tiago vai definir uma sabedoria que não vem do céu. Uma sabedoria que não vem do alto, que não vem de Deus. É a sabedoria do mundo, ligada à inteligência e à capacidade do ser humano, que é o que eu falei agora. Essa sabedoria, ela tem 3 características. E é interessante quando a gente pensa na sabedoria do mundo, a gente precisa entender que ela é uma sabedoria que está divorciada da sabedoria que vem de Deus. E quando ela se divorcia, se separa daquilo que vem de Deus e da palavra de Deus, ela se torna pobre e perversa, embora possa ter grande conteúdo e acúmulo de inteligência. Ela é pobre e perversa. 3 palavras que definem essa falsa sabedoria. A primeira delas, o versículo 15, diz que ela é terrena. Ela é terrena, né? A NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, vai traduzir como deste mundo. A sabedoria deste mundo, como a própria palavra diz, ela vem da razão. Ela é terrena nesse sentido. Como assim? Se eu consigo explicar algo, isso existe. Se eu não consigo explicar, isso não existe. Muito ligada à razão. Essa sabedoria, ela afirma que as coisas de Deus e que vêm de Deus, elas são tolice. Por quê? Porque Deus você não pode provar, né, por A mais B. Né? Você pode provar pela sua experiência, mas você não prova a existência de Deus através de um experimento científico em um laboratório. Essa sabedoria não apenas vai questionar as coisas de Deus, mas ela vai dizer que isso é burrice. Deus, isso é coisa para quem tem mente fraca. Igreja, frequentar a igreja, isso aí é para te roubarem, né? Aqueles pastores que querem roubar o teu dízimo. Conceitos da Bíblia como dar a outra face. Jesus disse, se alguém te bater numa face, dá a outra face. Isso é idiotice, isso é tolice. O que quer ser mais importante precisa servir? Não, isso aqui não é sabedoria verdadeira, inteligente. Isso não é inteligente. Isso não é inteligente. Então, a sabedoria deste mundo, ela é terrena nesse sentido. Ela se baseia na razão. Só que é interessante, porque essa sabedoria que se baseia teoricamente na razão, ela é contraditória. Por quê? Porque essa sabedoria diz o seguinte, se você tem fé em Deus, e por exemplo, você acredita que Deus criou o universo, o mundo, né? Isso está errado, isso é tolice, porque sua fé está em Deus. Agora, se você acredita na ciência, né? Você acredita na evolução, né? Na teoria do Big Bang, né? Aí você está correto, aí não é tolice, aí não é fé. Mesmo que nunca tenha sido colocado em laboratório e reproduzido essa teoria do Big Bang, né? Mesmo que a teoria da evolução não seja observada hoje em dia, né, acontecendo, então você percebe que
Fé em Deus é tolice. Fé na ciência, e eu digo naquilo que não é comprovado, fé na ciência não é tolice. Está percebendo que os dois são fé? Né? Como a inteligência humana ela é extremamente contraditória. Pois bem, segunda característica da inteligência ou da sabedoria deste mundo é que ela é animal. Ela é animal. Né? Algumas versões vão traduzir essa palavra como não espiritual ou da natureza humana. Essa é a sabedoria que se opõe às coisas de Deus. Ela odeia tudo aquilo que vem de Deus. Ela critica, ela zomba aquilo que é espiritual, aquilo que vem da palavra de Deus. E a ideia dessa sabedoria, né, que é traduzido como animal ou não espiritual, a ideia é que essa palavra está ligada aos instintos. Assim como um animal ele vai ser guiado por seus instintos, a sabedoria guia as pessoas que usam ela através dos instintos. E aí não importa princípios de vida, o que importa é os seus instintos. E não importa se esses instintos são primitivos. O importante é você satisfazer os teus instintos. Não é assim que o mundo prega? Olha, se te faz bem, se te traz prazer, se te traz alegria, faça. Não importa as consequências. Né? Essa é uma sabedoria que a gente vê na sociedade hoje em dia. Né? A sociedade hoje em dia que desprezar por vidas. Nós queremos que vidas sejam salvas e se importa com o pobre, se importa com o próximo. Porém, essa sabedoria é tão animal e instintiva que quando uma mulher engravida e não deseja aquele filho, a sabedoria desse mundo diz, não, você pode abortar. Se importa com vidas, mas não se importa com uma vida embrionária, com a vida na barriga da mãe. Então, é uma sabedoria extremamente contraditória, né? Que vai dizer, olha, você tem que fazer aquilo que você acha melhor. E a terceira característica, e é a mais horrível das três da sabedoria desse mundo, é que ela é demoníaca. Demoníaca ou diabólica. Essa é aquela sabedoria que Satanás usou, melhor dizendo, para enganar Eva lá no Jardim do Éden. Lembra? Né? Ele distorceu o verdadeiro conhecimento, os verdadeiros preceitos de Deus, induzindo Eva para que elas tentassem ou desejassem se tornar igual a Deus. E a sabedoria de Satanás ali vai fazer com que ela descresse, deixasse de crer naquilo que Deus falou para acreditar numa mentira. Quando a serpente chega para Eva, ela fala, olha, é verdade que Deus disse que não era para comer de nenhuma árvore do jardim, nenhuma fruta da árvore, não é para comer de nada. A sabedoria de Satanás demoníaca já começa distorcendo a verdade. E aqui nós vemos essa falsa sabedoria nos princípios desse mundo, quando diz o seguinte, que a verdade é relativa. A tua verdade pode não ser a minha verdade. A verdade é relativa. A verdade não é uma só. Distorções. Isso é demoníaco. E ela vai distorcendo princípios bíblicos. E a gente vê isso, muitas vezes, Satanás usando na igreja brasileira esses princípios. Quando você vê o liberalismo dentro da igreja, o liberalismo teológico, né, descrer em verdades, em milagres. Quando você vê a libertinagem dentro da igreja, quando não é mais importante o jeito como você vive, se isso agrada a Cristo ou não, quando você vê mensagens de prosperidade e saúde dando, ou melhor, tomando o lugar do Evangelho de Jesus Cristo, Satanás, com a sua sabedoria demoníaca, distorce as verdades da palavra de Deus. Então essa é a sabedoria que vem do mundo. Ela é terrena, vem da razão, ela é animal, instinto, e ela é demoníaca, pensa na distorção. Um exemplo dessa sabedoria em prática, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, Hitler se levanta como um dos grandes líderes da Alemanha, ou o grande líder, e ele era um homem extremamente capaz, extremamente inteligente. Mas ele estava revestido dessa sabedoria humana. Por quê? A sabedoria que ele tinha era terrena, ligada à inteligência, homem de grande capacidade nos seus discursos, nas suas palavras e no modo como conduziu a Alemanha durante essa guerra. Um homem extremamente capaz, mas terrena, ligado à razão e à inteligência. Animal, ligado ao seu instinto. Ele precisava eliminar outros povos, instinto, né? Que vinha lá de dentro da sobrevivência. Nós precisamos acabar com os outros para impor
a nossa vida, a nossa vitória, a nossa sociedade. E era demoníaca em terceiro lugar, porque ele ia distorcendo a verdade. Olha, o verdadeiro povo, o mais forte, o que deve permanecer é a raça ariana, as outras não são importantes. Distorceu o princípio de que para Deus não importa a raça, né, não importa a nacionalidade, Deus aceita todo aquele que crê, e foi distorcendo. Então, um homem que na Segunda Guerra Mundial matou cerca de 6 milhões de judeus com muita capacidade humana, sabedoria humana, fazendo coisas terríveis, terríveis. Uma sabedoria terrena, animal e demoníaca. Em contraste a isso, nós encontramos no início do versículo 17 a sabedoria que vem do alto. Versículo 17, primeira parte diz assim: mas a sabedoria que vem do alto, e aí vai dar várias qualidades, né? Ela é antes de tudo pura, vai dar várias qualidades e nós vamos falar numa próxima oportunidade sobre essas qualidades. A sabedoria que vem do alto. Essa é a sabedoria que vem de Deus, que está em contraste com a sabedoria que vem do mundo. E somente em Jesus Cristo, somente através da fé em Cristo você pode alcançar e encontrar aquilo que a Bíblia vai chamar a verdadeira sabedoria. Nenhum acúmulo de conhecimento. Você pode ter todo o conhecimento dessa terra, mas nenhum acúmulo de conhecimento pode te dar a verdadeira sabedoria, ou a sabedoria que vem do alto. E talvez no teu coração existe um desejo: eu quero ser um homem sábio, eu quero ser uma mulher sábia, eu quero ter essa sabedoria no meu coração. E talvez você até ora: Deus me dá essa sabedoria. Mas você, no final das contas, não é um homem ou uma mulher sábio ou sábio. Sabe por que isso acontece? Porque essa sabedoria está ligada à palavra de Deus. Você não vai encontrar a sabedoria do alto em outro lugar a não ser na palavra de Deus. E a gente precisa refletir aqui a respeito disso, porque talvez nunca houve na história do cristianismo a igreja como ela vive hoje, uma igreja tão afastada da palavra de Deus, uma igreja tão negligente no conhecimento da palavra de Deus, uma igreja que não deseja abrir a palavra de Deus e ler a palavra de Deus, uma igreja que abandonou muitas vezes a pregação da palavra de Deus. Eu falo igreja no contexto brasileiro. Nós somos a geração daqueles que não conhecem a palavra de Deus. Nós somos a geração daqueles que não querem ela, não querem ler ela. E quando alguém se levanta e prega, isso nos incomoda, a gente fica com raiva daquela pessoa, porque ele pregou a palavra de Deus e me incomodou. Nós somos a geração que acha a palavra de Deus, a Bíblia, um livro chato. É um livro maçante, meio chato, antiquado, antigo. Nós ouvimos mensagens dizendo que ela precisa ser reinterpretada. Precisa ser talvez mudada para os nossos tempos, para um novo mundo. Nós somos a geração daqueles que muitas vezes saem animados depois de um culto, né? Ouviu a pregação e eu preciso ler a palavra, sai animado. Eu vou ler a Bíblia inteira nesse ano, vou começar agora e vou ler. Mas nós somos a geração daqueles que saem empolgados, mas de repente no livro de Levítico, diante de algumas dificuldades de leitura, já desiste. Poxa, não é para mim. Ou diante de Êxodo, né? Quando começa a descrição do tempo, você lê lá: mas isso aqui é muito chato. Aquelas genealogias enormes, isso aqui não é para mim. Nós somos essa geração e temos pagado o preço por isso. Nossas igrejas têm sido destruídas pelas heresias. O engano de Satanás, a sabedoria de Satanás da distorção tem estado presente nas igrejas, porque a igreja muitas vezes abandonou a pregação da palavra de Deus e os crentes abandonaram a leitura e o estudo e o conhecimento da palavra de Deus. Basta olhar para a EBD na sua igreja, como é que é? É um lugar onde muita gente se reúne para conhecer, o pessoal tem fome e sede da palavra de Deus? Ou não? Você entende o que eu quero te dizer? Satanás tem deitado e rolado na igreja brasileira com falsos ensinamentos, com heresias, porque os cristãos não leem e não conhecem a palavra de Deus. Pensando nisso, eu lembro da história de João Calvino. A gente conhece muito ele por causa da reforma protestante, né? E tem uma discussão entre os arminianos e os calvinistas. Se você não conhece, pode pesquisar na internet, mas eu não quero falar disso. Porque esse homem, com certeza, você pode concordar ou não com a teologia dele, mas com certeza ele foi usado por Deus. E ele queria ir para Estrasburgo para estudar e para descansar. Esse era o objetivo dele. Só que para fugir da guerra que estava acontecendo na época, ele teve que passar por um outro caminho.
E esse caminho passava pela cidade de Genebra. E ali ele precisou esperar, né, para poder continuar sua viagem. E ele foi procurado por um homem chamado Guilherme Farel. E esse homem sabia quem João Calvino era, ainda era um jovem, muito estudioso da palavra de Deus. E esse homem, ele estava fomentado ainda pela reforma que estava acontecendo em vários lugares, e ele gostaria que a sua cidade experimentasse essa reforma através da palavra de Deus. E João Calvino não queria ficar de maneira nenhuma, ele queria descansar e estudar. Esse era o objetivo dele, descansar e estudar. E Guilherme Farel insistiu com ele, Calvino não queria ficar em Genebra, né, para fazer um ministério ali. Então Guilherme Farel disse para ele assim: olha, Deus amaldiçoe o teu descanso e a tranquilidade que tu busca para estudar. Se diante da necessidade tão grande tu te retira e te nega a prestar socorro e ajuda. Deus amaldiçoe o teu descanso, ele disse para ele. Diante dessas palavras, Calvino fica ali em Genebra. E é interessante, porque não somente uma igreja é impactada, né? A igreja de Genebra é impactada pela presença e pela pregação da palavra de Deus daquele homem, mas a cidade inteira vai sendo impactada porque um homem começa a estudar, a pregar a palavra, e pessoas começam a se voltar e conhecer essa palavra. E mais tarde, parte do mundo inteiro é impactada por homens que se voltaram para a palavra, como Calvino, né? Como Lutero e tantos outros homens que se levantaram para pregar a palavra de Deus. Então, uma geração foi transformada porque homens se voltaram para a verdadeira sabedoria. Uma cidade foi pastoreada, não é uma igreja, uma cidade foi pastoreada através do púlpito de um homem que se voltou para a verdadeira sabedoria. Eu quero fazer um convite para você hoje. Eu te faço um convite. No meio de um cristianismo tolo, vazio e sem vida, cheio de sabedoria humana, muitas vezes eu quero te convidar a ser um cristão ou uma cristã sábio ou sábio. E como ter essa sabedoria cheio da palavra de Deus, cheio do conhecimento da palavra de Deus e do Espírito Santo de Deus. Eu quero te convidar a tomar um propósito de se voltar para a palavra de Deus todos os dias da sua vida. Todos os dias ler a palavra de Deus. Eu quero te convidar a ter um propósito de ler a Bíblia toda. Em 1 ano, 2 anos, eu não sei. E depois que você terminar de ler, tome outro propósito. Eu vou ler novamente, até o final da minha vida. Para conhecer a verdadeira sabedoria que vem de Deus, que é a palavra. Que é a palavra. Mas essa sabedoria que vem de Deus, ela não vem em um dia, uma semana da leitura bíblica, ou um mês. Ela vem de uma vida que se dobra a essa palavra. Uma vida que estuda, que conhece, né, e que pratica a palavra de Deus. Tome um propósito nesse dia. Todos os dias busque a fonte da verdadeira sabedoria. A fonte da sabedoria que vem do alto. A palavra que Deus deixou para nós. Para que teu coração possa ser um coração sábio, mas não com a sabedoria desse mundo, né, que é terrena, que é animal, que é diabólica, com a sabedoria que vem do alto, de um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, de uma vida dobrada aos pés da palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe, enche o teu coração de propósitos, que você busque a Deus através da sua palavra. Deixa eu orar com você. Pai, quero pedir por todos aqueles que comigo ouvem esta palavra, pedir que tu possa encher o meu coração, bem como o coração dos meus ouvintes, do desejo e da fome e a sede pela tua palavra. Nos dá um coração sábio, segundo a sabedoria que vem dos céus, um coração cheio da tua presença, Pai, um coração cheio de conhecimento e prática dessa palavra. Nos ajuda, nos ensina a persistir no conhecimento e na leitura da tua palavra. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Obrigado por ter nos acompanhado. Meu desejo é que Deus te abençoe a tua família. E na próxima oportunidade a gente vai continuar falando desse texto, porque tem muita coisa importante a se falar sobre a sabedoria nesses versículos de Tiago. Deus te abençoe.